Olá, povo de Deus, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, 16 de outubro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 5, 18 a 25 e Lucas 11, 42 e 46. Irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito corretamente. Continuando o seu raciocínio de que a prática da lei escraviza e o que salva é a fé, Paulo se serve de outra comparação: obras da carne e frutos do Espírito. Quem vive sob o jugo da lei produz as obras da carne. Quem vive da fé produz os frutos do Espírito. Nos evangelhos encontramos que o único pecado que não tem perdão é aquele praticado contra o Espírito. Paulo, no texto de hoje, nos dá uma excelente pista para entendermos o que é pecar contra o Espírito, pois basta discernir em nosso comportamento se de fato agimos movidos pelo Espírito. Quem assim age é caridoso, vive na alegria e na paz, é longânime, é benigno, é bom e leal, manso e tem domínio sobre si mesmo. E somente assim o ser humano é verdadeiramente livre. A liberdade cristã se alcança na vivência do amor, pois, como diz Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Quem ama não mata, não rouba, não corrompe, não prejudica seu próximo. Os frutos do Espírito são todos provenientes do amor. Para quem vive no amor, a lei é totalmente supérflua. A sociedade capitalista nos desvia desse santo propósito com suas propostas de uma vida subjugada aos caprichos e desejos desenfreados, sobretudo advindos do consumismo. Na verdade, o consumismo é fonte de uma série de sentimentos sem controle que afetam o ser humano: ganância, inveja, cobiça. Por causa dessa tríade, nos entregamos às mais desordenadas paixões. Por querer possuir sem limites, vivemos deprimidos, estressados e ansiosos. A diferença entre esses estados de vida estão relacionados ao tempo. A depressão é excesso de passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro. Como alerta o Papa Francisco, somente um novo estilo de vida mais despojado é capaz de salvar nossa casa comum e nos fazer mais felizes. É preciso buscarmos uma vida simples e despojada, longe da opulência e ostentação, para atingirmos o ideal proposto por Paulo de uma vida vivida segundo o Espírito. Lucas 11, 42 e 46. Disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus,
porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Viver segundo o Espírito, conforme vimos na primeira leitura, nos faz seres livres. O contrário, como viver apegado ao sistema da lei, nos torna escravos. Por isso, Jesus continua sua crítica ao modo de viver dos fariseus e mestres da lei, escravos de uma lei que pregam e não vivem. Jesus apresenta uma série de ai de vós contra eles. Os fariseus se constituíam num partido judaico de grande penetração popular, diferentemente dos escribas e dos saduceus, que eram mais elitizados. Por isso, ouvindo a crítica de Jesus aos fariseus, um doutor da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, também nos insultas a nós? Pois as críticas de Jesus aos fariseus alcançavam também a hipocrisia dos escribas. E dentre as acusações de Jesus, a mais grave era a de que eles deixavam de lado a justiça e o amor de Deus. E também, falando diretamente aos doutores da lei, Jesus é certeiro em sua crítica. Carregais os homens com fardos insuportáveis e nem sequer com o dedo tocais nesses fardos. O Evangelho de Jesus é profundamente atual, pois o que vemos é uma prática da religião descolada da justiça e do amor de Deus, da parte de quem se espera maior coerência por viver ao lado do altar e dos templos. E quanto aos magistrados, os doutores da lei, presenciamos a decadência mais aguda, pois nossos juízes vivem filtrando mosquitos e engolindo camelos. O simples fato de ficar popularizado o ditado de que em nosso país somente ladrões de galinhas são presos, já deveria envergonhar o magistrado. E quando prendem algum tubarão, o fazem com tanta parcialidade que somente serve para agravar a descrença que se tem deles. A sociedade brasileira entrou num esquema de hipocrisia tão profundo que todos se escandalizam quando é solto um criminoso de pequeno porte, mas não se escandalizam que corruptos comprovados continuem soltos, inclusive frequentando as casas legislativas do país. Portanto, as críticas de Jesus, tanto em relação aos religiosos quanto aos que deviam cuidar das leis, são profundamente pertinentes nos dias atuais. Precisamos tomar cuidado, pois quando Jesus fala: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus, porque estamos voltando, infelizmente, a uma religião de detalhes, nos esquecendo do essencial. É triste vermos a fiscalização em nossos templos sobre a maneira de se comungar. Na boca ou na mão, em pé ou ajoelhado. E no momento de rezarmos o Pai Nosso, erguemos ou não as mãos. Se durante a missa as mulheres usam véu na cabeça ou não. Se os padres usam batina ou não. Se usam colarinho branco ou não. E por aí vai. Voltamos a coar mosquitos e engolir camelos. Jesus teria pena de todos nós e aumentaria sua lista de ai de vós. Um beijo no seu coração.